Saudações ufológicas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fenômeno Ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou o Jackson Camargo e hoje nós vamos conhecer uma história muito legal que aconteceu lá na África do Sul, em uma área próxima a uma escola. Este caso aconteceu na cidade de Hogsmeade, em 12 de novembro de 1972. E como resultado da aparição do OVNI, uma quadra de tênis ao lado da escola foi arruinada. Este caso você conhece daqui a pouquinho. Antes de a gente conhecer esse caso, você que não é inscrito, vai clicar no botão para se inscrever aqui no canal e ficar atualizado com tudo que ocorre na ufologia brasileira e mundial, além de acompanhar análises de casos muito interessantes e casos que talvez você nunca tenha ouvido falar. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações quando surgem novos vídeos. E também, naturalmente, curta, comente e compartilhe este vídeo nas redes sociais. Dissemine informação ufológica. Vamos combater aquele negacionismo ridículo que está sendo promovido aí por vários outros canais que não tem nada a ver com ufologia. Vamos combater a desinformação que também está sendo promovida por outros canais que não têm compromisso com a verdade. E contribua também para que a ufologia chegue de forma clara, limpa, verdadeira, sem desinformação. Ora, sem enrolações, vamos conhecer esse caso, o caso Hogsmeade. Hogsmeade é um pequeno vilarejo nas cercanias da cidade de Middelburg, na região central da África do Sul. E foi neste local que ocorreu um caso muito interessante registrado pela ufologia da África do Sul. O caso ocorreu em 12 de novembro de 1972. Neste ano de 1972, a África do Sul passou por uma grande onda ufológica, com vários casos ocorrendo em diferentes pontos do país. Um dos casos mais interessantes é o caso ocorrido em Fort Beaufort, onde moradores locais de uma área rural testemunharam a aparição de um OVNI e o receberam a bala. E este caso já foi tema de um vídeo aqui no canal. Vou deixar o linkzinho no final desse vídeo, onde você pode clicar e conhecer esse caso fantástico que foi registrado lá na África do Sul nesse mesmo ano. O caso Hogsmeade começou por volta das 20 horas e 15 minutos, quando vários guardas presentes nesta área destacada em laranja, os soldados Jerry Buitendag, Fanny Rousseau e Petrus Nel, estavam nessa área, uma área de segurança. Perceba que nesta área existem tanques de armazenamento de combustível, então os soldados faziam guarda nessa área. Ali por volta das 20h15, eles observaram um conjunto de luzes rotativas na direção da escola primária. A escola primária está destacada nessa área cercada em vermelho, abaixo da área de segurança. O primeiro que observou o objeto foi o soldado Guerri, que apontou na direção da quadra de tênis, essa área mais clara, onde havia uma luz vermelha, semelhante à traseira de um automóvel, a lanterna traseira de um veículo no caso, e ela estava fazendo movimentos rotativos. Eles ficaram surpresos, mas depois de um tempo deixaram de prestar atenção nesse objeto que repentinamente desapareceu, antes que eles pudessem identificar o que seria essa estranha luz. Nesse mesmo instante, o sargento John Guzen e o policial Cos Brazelli, da delegacia de polícia de Middelburg, estavam nas proximidades de Hogsmeade e observaram um estranho objeto luminoso sobrevoando a região, aparentemente se afastando ali da região onde a escola ficava. E com o auxílio de binóculos, eles perceberam que esse objeto mudava de cor continuamente. E não foi apenas eles que observaram este objeto. Outros moradores da região também observaram essa estranha luz cruzando o céu da região. Todos esses fatos, esse avistamento e o que aconteceu depois, foi noticiado em jornais. A senhorita Betty Coetzee,
ela declarou ao jornal local, o Rapport, da seguinte forma: Na verdade, já havíamos notado essa luz na noite de sexta-feira. Estávamos viajando para Rosmead. Paramos e observamos por 15 minutos. Aproximadamente 10 minutos depois desses avistamentos iniciais, o diretor da escola primária de Rosemead, o Sr. Harold Trutter, ele trafegava pela estrada em direção à escola primária. Ele morava do lado dessa escola, então ele estava se aproximando da escola quando ele observou um estranho objeto luminoso no céu. Segundo ele, este objeto tinha tons esverdeados. Ele se deslocava emitindo uma espécie de raio luminoso em direção ao chão. Quando ele chegou na região da escola, ele percebeu que esse objeto luminoso se posicionou sobre uma montanha. E aqui você está vendo as cercanias da escola e você vê a montanha onde o objeto se posicionou. E aí, então ele chegou na escola e ele sentiu um cheiro estranho, como se fosse um cheiro de óleo queimado. Ele verificou a cerca de acesso, essa cerca a gente observa aqui a partir dessa imagem feita a partir da estrada. Não havia qualquer dano ou sinais de invasão à propriedade. Olhando em direção à quadra de tênis, ele percebeu que a quadra estava aparentemente destruída. Alguma coisa afetou aquela quadra, produzindo vários e vários danos no local. Alguma coisa havia descolado o piso de alcatrão, causando vários danos, vários buracos em diferentes pontos daquela quadra. Alguns desses buracos, depois eles mediram, tinham em torno de 12 centímetros de profundidade. E em um desses buracos havia uma poça de alcatrão derretido. O alcatrão era um dos elementos utilizados na composição do piso daquela quadra. E ele estava ali naquele local, naquele momento estava derretido. Intrigado com o que ele acabou de ver, ele foi até o telefone e telefonou para a polícia de Middelburg, informando o que havia acontecido. O sargento Gozen e o soldado Brazelli receberam a ligação e imediatamente foram até o local. E nesse trajeto eles puderam observar esse objeto luminoso que estava nas cercanias do vilarejo de Rosemead. Ao chegar ao local, eles revistaram toda a área e não encontraram qualquer sinal de vandalismo. Não havia pegadas estranhas, não havia marcas de veículos e havia a presença daquele estranho objeto. Em dado momento, este objeto se moveu verticalmente em direção ao céu e desapareceu instantaneamente. Durante a investigação que se seguiu, eles descobriram 5 grandes buracos nesta quadra de tênis que formavam um padrão distinto. Na extremidade inferior da quadra havia 2 orifícios quase ovais de cerca de 3 metros de diâmetro, com uma cauda e um orifício menor. No centro da quadra havia um buraco circular, com cerca de 2 metros de largura. Na extremidade superior, novamente, havia 2 orifícios, quase ovais, com uma cauda e orifícios menores. Havia também 2 pequenos buracos, que pareciam ter sido causados por uma estaca. Algumas amostras foram coletadas no local e enviadas para análise. E as informações sobre esta análise não são conhecidas. E a investigação no local revelou que apenas a camada de cobertura da quadra foi danificada. A parte inferior, que era uma camada de cinzas, sobre a qual foi feita todo o piso da quadra, essa não foi danificada. E outra coisa interessante é que eles encontraram pedaços dessa quadra espalhados num raio de 183 metros. Um outro dado interessante que foi identificado é que uma das árvores que cercavam a quadra ela se apresentou seca imediatamente após o contato e 2 meses depois da ocorrência ela acabou morrendo. As outras árvores presentes na região, elas continuaram intactas e a gente observa nesta imagem que elas estão ali firmes e fortes até hoje. E essa árvore que morreu, ela apresentava sinais de queimadura na sua parte superior. Seja lá o que for, o que aconteceu foi impactante a ponto de causar a morte de uma árvore sadia, como milhares de casos ufológicos documentados pela ufologia. O jornal Daily Dispatch, de 18 de novembro de 72, publicou uma reportagem sobre este caso, publicando vários depoimentos interessantes. E nessa reportagem ela informa que o Sr. Gert Pretorius observou esse objeto a baixa altura e dele teriam surgido 2 figuras
aparentemente humanoides, de tons avermelhados. Outro jornal, o East London Evening Post, no mesmo dia, 18 de novembro, também publicou uma reportagem e nela informa que o coronel Van Heerden, chefe de polícia local, e o chefe dos Correios de Middelburg, o Sr. George Anderson, vasculharam ao longo de uma hora a montanha nos arredores de Middelburg, essa montanha que a gente observa nesta imagem. Só que não detectaram nada de anormal no local. O coronel e eu estávamos preparados para conversar com qualquer pessoa no objeto, fosse terráquea ou do espaço sideral. Eu não ficaria com medo porque não acho que eles nos machucariam. Não atiraríamos no objeto como fizeram em Fort Beaufort. Outro periódico, o Rapport, também publicou, no dia 18 de novembro, a seguinte informação. 2 homenzinhos, com 1 metro de altura, de cor vermelho brilhante e mochilas nos ombros, saíram de um disco voador em Middelburg, Cabo. Algumas pessoas assistiram de olhos arregalados e apavoradas, e então correram para a polícia. Nada foi encontrado. Também comentou o avistamento do Sr. Petrorius, envolvendo as duas criaturas avermelhadas que ele descreveu. Foi minha esposa quem primeiro chamou minha atenção para uma luz brilhante, circular, que iluminava a montanha acima da qual estava suspensa. De repente, simplesmente desapareceu e corri para a delegacia. Isso nos aproximou de onde a luz havia sido vista. De repente, brilhou novamente a apenas 1 quilômetro de nós. Foi então que vimos 2 homenzinhos vermelhos brilhantes saindo de um objeto. Eles usavam algo como mochilas nas costas, e parecia que cada um carregava uma pequena tocha na mão. Então tudo desapareceu como se uma luz tivesse sido apagada de repente. E esse caso de Hogsmeade, ele se destaca pela evidenciação física, pelo nível de dano causado nessa quadra de tênis. Depois ela foi recuperada, ainda existe até hoje, ali na região de Hogsmeade. E esse então foi o nosso caso Hogsmeade. Espero que você tenha gostado deste caso. Coloque sua opinião sobre o caso aqui embaixo. Curta, comente, compartilhe, dissemine esses conteúdos nas redes sociais. E vamos levar informação séria, de qualidade, sobre ufologia para todos os cantos da internet. Se você gosta do nosso trabalho, não esqueça, inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Inscreva-se também no nosso grupo lá no Telegram, um grupo muito legal, cheio de gente bacana, falando sobre ufologia, colocando notícias, debatendo. Tenho certeza que você vai gostar muito do nosso grupo lá. E você pode também ajudar a manter este canal, ou divulgando nossos conteúdos, ou ajudando através do Apoia-se. O link está na descrição aqui do vídeo. Ou também você pode usar a nossa chave Pix para ajudar da forma como você se sentir à vontade. Aqui na descrição do vídeo também você encontra o link para o caso Hogsmeade lá no portal Fenômeno, com todas as imagens e tudo mais. Certo? Ficamos por aqui então. Continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!